Boa noite. Quero nesta data compartilhar com vocês a minha experiência e avistamento de UFO, que para quem não sabe, é um objeto voador não identificado. Sou militar estadual aqui do Paraná e no ano de 2016 realizei uma permuta com outro militar na sede do batalhão para um pequeno destacamento em uma cidadezinha com apenas 5.000 habitantes. Um lugar muito tranquilo e povoado por pequenos e grandes agricultores, e um município com uma geografia fantástica, de grandes campos de planícies cultivados por soja, milho e aveia. Eu então passei a morar em uma dessas fazendas, que ficava próxima da cidade, a cerca de uns 7 quilômetros, a fim de economizar aluguel para melhor me manter. Na época, eu não tinha carro e dependia do apoio dos policiais que nos dias de serviço vinham me buscar com a viatura, quando nos dias de folga deles, muitas vezes eu fazia esse trajeto a pé mesmo. Depois de alguns meses trabalhando naquela localidade, em uma escala de 36 horas de serviço por 60 de folga, e era comum trabalhar 24 horas sozinho, e só receber apoio de outro policial apenas no período noturno. Certa vez, ao realizar um patrulhamento no distrito, que ficava a 12 quilômetros da cidadezinha, ao retornar por uma estrada rural, pavimentada e sem acostamento, já passava da meia-noite, quando eu e meu parceiro, qual estava dirigindo a viatura, percebemos que em minha plantação de soja, na margem direita da pista, a cerca de uns 300 metros no máximo, vimos uma esfera de coamba que acompanhava a viatura, o qual seguia a uma velocidade de uns 80 km por hora. Nesse momento, diminuímos a velocidade para uns 30 km, e ela ainda continuava a nos acompanhar, como se a velocidade do veículo interagisse com a velocidade do objeto citado. Logo à frente, havia uma estrada que dava acesso à plantação, o qual nós entramos para tentar uma aproximação. Porém, o objeto sempre se manteve à mesma distância citada anteriormente, que ao tentar captar as imagens por câmeras de vídeo celular, parecia apenas uma estrela distante, mas para nós que estávamos no local, era nítido de que se tratava de uma esfera flutuante, pairando a pouca distância do solo, em meio à plantação. Havia um capão de mato onde o objeto subiu da altura da copa das árvores e foi diminuindo seu foco como se fosse um farol, perdendo a sua intensidade, até que se apagou por completo. Este objeto não produzia nenhum tipo de som e nem iluminava abaixo. Ele emitia luz própria, e que eu e meu parceiro chegamos a pensar que se tratava de um aparelho criado pelo homem ou por uma vida extraterrena. Nos dias seguintes, passei a conversar e a questionar os moradores da fazenda, assim como demais famílias de agricultores que moravam há anos naquela região. E o que eles me respondiam é que tal aparição dessas luzes seriam atribuídos a histórias do nosso folclore brasileiro, como a Mãe do Ouro, Saci e o Boitatá. Meses depois, passei a trabalhar como policial feminina, que nasceu e se criou nesta pequena cidade. Inclusive, seu pai havia sido vereador, exercendo o papel de destaque naquela sociedade. Ao contar sobre o ocorrido, ela passou a me relatar de que, quando era criança, seu pai sofreu uma abdução naquela mesma estrada, e que ele, ao se recordar os sentidos, estava dentro de seu automóvel seminu e havia uma pequena lesão em sua nuca, com 2 perfurações e uma mancha avermelhada que nunca cicatrizou. Ele passou a realizar desenhos de figuras intergalácticas de estrelas e veículos e seres muito bem desenhados, mas sofria por uma forte depressão, pois não falava coisas com sentido concreto.
sendo que alguns anos depois veio a falecer. Ela me disse ainda que um homem que era agricultor e morava no distrito havia sofrido uma descarga elétrica proveniente de um raio e faleceu às margens de uma plantação, e que esse homem possuía a mesma cicatriz de lesão que seu pai tinha na nuca. Não mencionei o nome das pessoas com quem conversei, pois além de não ter pedido a sua aprovação, eu gostaria de manter o anonimato.